Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado. Para essa conversa que hoje é com o Luciano Vale, diretor de Relações com os Investidores do Melius. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. O Melius é um portal que oferece cupons de descontos de grandes lojas online e também devolve para o consumidor parte do valor gasto nas compras. A empresa é pioneira no sistema de cashback e com a tecnologia ajuda os parceiros a venderem mais, fidelizar e adquirir novos clientes. E com a cultura do ganha-ganha-ganha, permite otimizar os investimentos em marketing. Em 2019, a companhia entrou no mercado de soluções financeiras e, em parceria com um banco, lançou o cartão Melius. No ano passado, a empresa se tornou capaz de conectar a indústria diretamente ao consumidor final com o sistema de cashback a partir de notas fiscais da compra de produtos específicos. E isso ajudou o Melius a ter mais dados e entender ainda mais os hábitos dos usuários nas compras do dia a dia. Na prévia dos dados operacionais do terceiro trimestre, o Melius registrou o volume recorde de vendas e passou a marca de R$1 bilhão. Pelo chat, mande lá a sua pergunta para o Luciano Vale, diretor de Relações com Investidores do Melius. Deixa eu ver se ele já está conectado aqui para conversar com a gente. Já está. Luciano, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no BMC Business. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos aqui que nos assistem. Vamos lá, então, começar a nossa conversa. Luciano, eu queria começar falando sobre a prévia que o Melius divulgou com os dados operacionais do terceiro trimestre de 2021. A companhia registrou o melhor resultado da história em relação ao volume de vendas de mercadorias. A que vocês atribuem essa performance tão boa no momento ainda tão desafiador para tantos setores na economia? Não, ótimo, Ana. Acho que a gente fica muito feliz. Acho que o resultado, sim, bastante emblemático aqui para o Melius. Como você destacou, é a melhor GMV que a gente gerou, né? O volume de vendas que a gente gerou para os nossos parceiros, fora do principal trimestre, em termos de volume de vendas, que costuma ser o último trimestre do ano, dado a Black Friday, festas de fim de ano. Muita coisa a gente vem fazendo, tá, Hanna? Não é só o que a gente fez no terceiro tri em si. Acho que isso é um acumulado de várias coisas que o time como um todo vem construindo ao longo do tempo, e algumas métricas ajudam, né, a explicar um pouco isso. A principal delas é a quantidade de novos compradores que a gente vem trazendo para a nossa plataforma, né? Então, o Melius vem imprimindo um ritmo bastante forte de crescimento de base de usuários. Então, nessa prévia operacional, a gente aí passou de mais de 20 milhões de contas abertas dentro do Melius, um número bastante grande, e além disso, com mais de 9 milhões de usuários ativos. E quando a gente olha para a performance desses novos compradores, quem efetivamente dessa base de usuários gera, né, as vendas para os nossos parceiros, pela segunda vez na sequência, ou seja, tanto no terceiro tri quanto no segundo tri, o número de novos compradores foi maior do que o que a gente costuma observar nos últimos trimestres dos anos, que é quando a gente tem essa combinação de Black Friday e festas de fim de ano. Então, a gente fica muito animado porque agora a gente está em bases comparativas, numa posição muito melhor para chegar no que costuma ser o nosso melhor trimestre, em níveis e patamares bastante acima daquilo que a gente vem fazendo. Então, acho que aqui é muito fruto da gente ter mantido o foco em crescer a nossa base de clientes, mantê-los engajados com as nossas soluções, né? Seja o nosso app, seja o nosso site, ou até a extensão do browser que a gente tem, mas também a proximidade que a gente vem desenvolvendo com os nossos parceiros para desenvolver campanhas para promover cada vez mais venda para eles. Então, é um conjunto de fatores que acabou culminando, né, com e que a gente espera que a gente continue aí indo nesse mesmo ritmo para o nosso quarto tri, que costuma ser o mais forte dentro do ano aqui para o Melius.
E falando sobre o número de contas abertas, a companhia registrou um aumento em relação ao ano passado, mas o ritmo médio de abertura caiu em comparação com o segundo trimestre deste ano. Qual é a análise que você faz em relação a esse movimento? Acho que é uma análise super tranquila, assim, no sentido de que era algo que a gente já esperava, porque muito do público aqui, eu não sei se tiveram a oportunidade de assistir e ouvir o nosso anúncio de resultados do segundo TRI, mas ali a gente já sinalizou que a gente ia implementar uma mudança de estratégia nessa questão de aquisição de base de usuários. Parte do que a gente usa, né, como canal de aquisição é promover os nossos produtos, né? Então, seja o nosso marketplace de shopping, quanto a parte de serviços financeiros com cartão co-branded que a gente possui hoje. A gente está justamente numa fase muito bacana aqui no Melius, que eu diria que vai transformar a forma como o Melius vem operando e como ele vem se apresentando para os clientes, para os nossos parceiros, embarcando mais produtos e serviços financeiros desenvolvidos dentro do grupo como um todo, o grupo Cash 3 que a gente chama aqui. Dado essa estratégia de ter os nossos próprios produtos, da gente ter uma conta digital dentro do Melius, da gente ter a possibilidade de dar uma experiência de mais transacionalidade sobre aquele dinheiro que o nosso cliente tem, seja pelo cashback que ele recebe, ou seja por outras formas que ele receba, a gente resolveu priorizar, desde o nosso último anúncio de resultados, o desenvolvimento desse produto, e aí a gente acaba diminuindo, né, os esforços de marketing que a gente vinha fazendo para fomentar o produto atual do cartão co-branded, que gerava aberturas de conta, para a gente focar no desenvolvimento do nosso produto. Então foi uma queda, a gente estava num ritmo de 39 mil contas abertas por dia, a gente chegou em 30 mil, o que no nosso ponto de vista ainda é um ritmo bom e consistente com aquilo que a gente consegue entregar, mas a gente preferiu agora desacelerar para que a gente conseguisse construir todas as bases que a gente precisa, seja em termos de produto e até de time, para a gente no ano que vem, quando a gente pretende lançar o novo aplicativo do Melius, que vai trazer tanto a conta digital quanto o novo cartão e outros produtos, para a gente ser mais agressivo em oferecer esse novo portfólio de produtos. No nosso ponto de vista, Hannah, quanto mais produtos a gente tiver para promover para os nossos clientes, melhor vai ser para essa dinâmica de ritmo de abertura de conta e retenção desses usuários aqui ao longo do tempo. E falando ainda sobre os resultados do terceiro trimestre, queria que você falasse o que você mais destacaria nessa prévia. Olha, o ponto que eu mais destaco na prévia foi justamente que a gente colocou ali no final do comunicado, que é o time, tá? Uma empresa de tecnologia, Hannah, ela não se faz sem as pessoas para desenvolver essa tecnologia, né? A gente tem que ter isso sempre no radar, de que quanto mais time para desenvolver tecnologia a gente tiver, melhores condições a gente vai ter para ser mais rápido em identificar aquilo que o nosso cliente precisa, para desenvolver a solução que o cliente precisa, para a gente entender o que está acontecendo no mercado e colocar rapidamente isso em produção. Então, é uma condição básica para a gente conseguir manter e perpetuar o crescimento da companhia olhando para frente. E nessa prévia operacional que a gente soltou, a gente destacou uma ação que a gente está fazendo e já está sendo implementada, inclusive super bem, de trazer para o Melius 100 desenvolvedores por trimestre. Isso é uma meta bastante agressiva que a gente coloca, então, só para o pessoal ter uma ideia do que representa esse número para o Melius, a gente foi para o IPO em novembro do ano passado com um time de em torno de 140 funcionários. Quando a gente soma todas as aquisições que a gente fez, foram 5 M&As que a gente anunciou de lá para cá, e o crescimento orgânico de atração de talentos aqui para o Melius, a gente chega hoje em quase 800 pessoas. Então, repara que a gente está falando de imprimir um ritmo muito mais forte de crescimento de time para trazer para o Melius e para o grupo como um todo essa capacidade de entrega, que é o que a gente acredita que realmente vai fazer a diferença no final do dia para o futuro da companhia. Então, acho que esse, para mim, é o principal destaque, dado que os outros a gente fica feliz, resultado do nosso time, mas aqui é realmente aquilo que a gente está construindo para o futuro, né? Aqui é como a gente enxerga e olha para as oportunidades que a gente vai atacar ao longo prazo. Perfeito. E falando agora um pouquinho, trazendo para o mercado, as ações do Melius hoje estão entre as preferidas dos investidores que buscam montar uma carteira com fintechs.
O que vocês atribuem a esse sucesso e também qual é o modelo de negócio de vocês, né? Se você quiser, pode explicar bastante como é que funciona. Os investidores gostam bastante de conhecer como é que funciona o modelo de negócios de cada empresa. Então vamos lá, Ana. A gente fica super feliz. Acho que, obviamente, bastante consistentes naquilo que a gente apresenta de resultado para o mercado. Então, basicamente, a gente se compromete com um plano e se compromete em entregar esse plano. Então, essa consistência de entrega vem contribuindo, né, para a performance da ação, principalmente em questões de volume de negociação. Tanto é que, dado esse maior volume que a gente vem observando aí ao longo dos últimos meses, a gente conseguiu entrar no índice. E acho que isso acaba contribuindo, tá, para que as pessoas usem, né, o Melius como essa ação que compõe a carteira para exposição a empresas de tecnologia. E aí, falando especificamente de fintech, a gente está colocando o pé mais profundo e mais forte nessa arena desde maio desse ano, quando a gente fez a aquisição da Acesso, né? Então, só recapitulando aqui, o Melius surgiu lá em 2011 como um player de marketplace de shopping, onde a gente usa o cashback como a principal ferramenta para a gente atrair novos clientes para o Melius e engajá-los na nossa plataforma comprando junto aos nossos parceiros. E basicamente o nosso economics funciona: cada compra que eu consigo originar para os parceiros dentro da nossa plataforma, a gente recebe uma comissão e parte dessa comissão é paga como cashback. Um conceito muito simples, mas que tem muita coisa complexa por trás em termos de soluções e tecnologia para a gente promover a melhor experiência possível para o cliente nesse ambiente que a gente vive de shopping dentro do Melius. A partir de março de 2019, a gente começa a testar águas em serviços financeiros a partir do oferecimento de um cartão co-branded para a nossa base. A gente passa aí mais ou menos um ano testando e evoluindo o produto até a gente encontrar o ponto de escalar ele no meio do ano passado, e desde então ele tem funcionado super bem. Mas em maio desse ano a gente resolve ir um pouco mais profundo dentro desse arranjo que a gente construiu na jornada de shopping. A gente entendeu que tinha oportunidade de a gente explorar outras características, outros produtos de serviços financeiros que não só o cartão. Então, a nossa ideia foi fazer a aquisição da Acesso, que traz a tecnologia necessária para a gente colocar uma conta digital à disposição dos nossos clientes, a gente ter todo um ambiente transacional para ele usar o Melius no seu dia a dia, então seja para ele pagar uma conta, fazer uma transferência, fazer um Pix, até receber o seu salário. Então, todas essas soluções já estão prontas hoje com Acesso. Trazemos também a capacidade, pelas licenças que eles têm hoje para operar, de sermos emissores do nosso próprio cartão. Então, a gente tira aqui a dependência que possa ter de qualquer outro provedor ou fornecedor, para a gente dar essa experiência da forma que a gente acredita que seja a melhor para o nosso cliente. Então, é algo que a gente costuma dizer que a gente começa a ser dono do nosso próprio destino na jornada de serviços financeiros. E o que é importante, Hanna? A gente quer construir isso de forma complementar à jornada de shopping, né, que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos 10 anos no Melius. É aqui que a companhia quer estar. Ela quer estar focada no aspiracional dos nossos clientes. Aquilo que os nossos clientes desejam e ajudá-los a construir essa jornada, trazendo mais parceiros para a gente contribuir nessa conexão entre compradores e vendedores em cima de uma plataforma bastante robusta de serviços financeiros. Uhum. E já que a gente está falando, né, Luciano, sobre o modelo de negócio do Melius, não dá para negar que ele beneficia não só o lado da empresa, mas também o lado dos parceiros e clientes. Você acredita que esse modelo deixa a companhia ainda mais atraente para os investidores? Que ela deixa mais atraente, como o ponto de gerar valor em toda a cadeia, ele é fundamental para tudo que o Melius conseguiu construir desde 2011 até aqui e tudo que a gente espera construir daqui para frente. Inclusive, essa questão do ganha-ganha-ganha é um valor dentro da nossa cultura. E a cultura da companhia é algo que a gente preserva de forma muito disciplinada, tá? O fato da gente, por exemplo, ter crescido o time nas proporções que a gente conversou aqui, em momento nenhum a gente fez isso de forma a prejudicar a cultura. Se a gente não fosse tão diligente, tão cuidadoso em preservar a cultura da companhia,
estaria falando para vocês que hoje a gente podia estar com, sei lá, 3.000 funcionários. Porque a oportunidade de ter falado com muita gente, a gente teve. A gente falou com muita gente boa, tem muita gente capacitada, mas quando a gente aplica o filtro da cultura, a gente é um pouco mais criterioso para permitir com que esse novo funcionário, o funcionário que vai entrar no Melius, se sinta meio que parte da empresa, né? Que se vista a camisa se identificando com essa cultura. E isso é muito importante em métricas que a gente vai olhar um pouco mais para frente. Você tinha perguntado dos destaques da prévia. Um outro destaque que a gente fez ali está relacionado ao turnover, ou seja, a quantidade de pessoas que a gente perde no nosso time de engenharia. Só para dar um exemplo, a gente está com turnover de 1% ao mês, o que é muito baixo. E por que a gente consegue índices tão baixos? Porque a gente é muito criterioso na seleção, no recrutamento. Uma vez que você consegue ter um melhor alinhamento possível da cultura nesse momento, você tem melhores condições para que esse colaborador ou colaboradora fiquem aqui ao longo do tempo. Então, para a gente é muito importante que a cultura esteja refletida em tudo que a gente faz, e ela é um dos pilares, né? Junto de ser uma empresa de tecnologia e ter um time super competente alinhado, né, com essa cabeça de dono, né, através da nossa política de partnership, a cultura complementa esses pilares que fizeram com que o Melius, né, chegasse até aqui, e são esses pilares que vão permitir que a gente continue seguindo. Então, ser esse ganha-ganha-ganha, gerando valor para os clientes, para os nossos parceiros e, obviamente, para a companhia e para os investidores, é super importante para a gente manter a perpetuidade do nosso negócio. Uhum. E agora, por outro lado, né, a volatilidade da Bolsa tem influenciado também na performance das empresas de tecnologia que sentiram uma desvalorização maior das ações nos últimos meses. E o Melius também foi uma delas. Você acha que é um reflexo desse momento econômico? E o que está dificultando também o bom desempenho das ações das empresas no setor? Hanna, é uma pergunta muito boa, mas eu costumo eu não consigo dar uma informação direta, uma resposta direta, porque são vários fatores, né? E como RI aqui da companhia, o nosso papel é mais de mostrar o valor que a gente enxerga na companhia e não necessariamente tentar justificar o preço que ela está negociando no mercado. Isso é uma visão que para a gente faz muita diferença. O preço não necessariamente reflete aquele valor que a gente enxerga aqui dentro da companhia por tudo que a gente está desenvolvendo. Se você pegar tudo que a gente tem feito desde o início do ano até aqui, não mudou muita coisa. Óbvio, a gente faz um ajuste aqui e ali, mas na margem, a gente está muito melhor preparado, a gente está com o time mais completo, a gente está com as pessoas-chave que a gente precisava ter nas posições importantes para a gente continuar crescendo e destravando cada vez mais valor para a companhia. Hoje a gente tem um time muito maior que consegue lidar com diferentes aspectos do nosso negócio de forma simultânea, coisa que a gente não conseguia antes pela nossa limitação. Estamos com bastante capital para desenvolver e buscar essas oportunidades. Então, quando você compara tudo isso, a gente, pelo menos numa visão de companhia, a gente se enxerga numa posição melhor do que a gente já esteve até hoje. Agora, tem vários fatores que influenciam no mercado, né, em relação a essa percepção de valor que é refletida no preço. E acho que aqui no próprio canal de vocês já são discutidos vários temas, seja na própria perspectiva do mercado local, enquanto isso impacta na taxa de juros. Você tem um cenário macro que, está penalizando muito essa parte de consumo, e aí fica essa incerteza de como os business relacionados a consumo vão reagir, principalmente no nosso caso, que tem uma exposição, né, essa parte de shopping. Mas, no fundo, o que a gente consegue ver aqui do nosso lado? É que a gente está construindo a companhia para o longo prazo. E a gente sabe, já estava ciente disso até antes do IPO, que momentos de maior tensão no mercado, momentos de maior bonança no mercado aconteceriam. Então, acho que é parte da jornada quando você é um investidor que olha para o longo prazo. E todos aqui na companhia estão olhando para o longo prazo. O que não quer dizer que as pessoas também têm aquele perfil de olhar no curto prazo e tentar identificar e entender como estão acontecendo as dinâmicas. Mas no nosso caso, a gente está muito mais construindo aquilo que vai ser o médio de 5, 10, 20 anos, do que propriamente preocupado com o que está acontecendo trimestre a trimestre. Uhum. E o Melius é muito conhecido também hoje pelos programas de cashback, mas a atuação da empresa vai muito além disso, né? Quais são as outras atividades da companhia que nem todo mundo conhece? Você pode apresentar agora aqui pra gente.
Claro. Acho que o cashback ele acabou ganhando mais notoriedade, né, mais atenção do mercado, principalmente depois que a gente fez o IPO, e tivemos uma história muito bem sucedida, né, mesmo com esse último tema que a gente falou dos preços das ações, quando você compara lá com o preço que a gente saiu ao mercado em novembro do ano passado, ainda assim, ainda teve uma boa performance. Em relação a outros produtos, eu acho que vale até destacar uma coisa que eu não sei se todo mundo aqui sabe. O Melius hoje, por exemplo, já está presente em 44 países. A gente lançou agora em setembro, em 9 países, uma solução muito parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, usando o cashback. Então, não só o Melius é uma empresa que nasceu no Brasil, mas é uma empresa que tem hoje uma presença global e já está atuando aí em mais de 40 países no mundo, através de uma aquisição que a gente fez no início desse ano, lá em fevereiro. Além disso, a gente vem construindo outros produtos que permitem com que os nossos usuários ganhem cashback, não só em compras online. Por exemplo, você pode comprar em qualquer estabelecimento e tirar uma foto da sua nota fiscal e ganhar o cashback também, que é o Melius Nota Fiscal, que é um produto que a gente está oferecendo já para a nossa base há algum tempo. A gente ainda está numa fase de evolução do produto, para a gente realmente escalar ele. Então, até hoje, a gente não fez nenhuma ação de marketing específica para promover o produto, mas a gente tem feito, sim, algumas campanhas para ir trabalhando no desenvolvimento dele. A gente hoje, dentro da nossa plataforma, a gente também possibilita aos nossos usuários comprarem gift cards e fazer recarga de celular. Isso também é uma feature hoje que a gente vem testando e está para uma base limitada, mas a ideia é que a gente faça o rollout ao longo do tempo. E o grande projeto aqui que a gente está tocando, que vai trazer muitas novidades em relação a novos produtos, principalmente nessa linha de serviços financeiros, vai vir no início do ano que vem, quando vai ter um novo aplicativo, onde você vai ter um pouco do que eu falei durante aqui a nossa conversa, da conta digital, que vai ser uma conta remunerada, que você vai poder fazer Pix, receber TED, fazer transferência, pagar boleto, receber salário. Vai ter o próprio cartão de crédito. E também, em janeiro, a gente vai ter dentro da nossa plataforma a possibilidade dos nossos clientes comprarem e venderem criptomoedas. Então, a gente fez a aquisição de uma empresa chamada Alter Pagamentos logo após o nosso follow-on, em julho desse ano, onde a gente traz para o Melius esse know-how e essa capacidade, essa solução de oferecer para os nossos clientes que eles comprem e vendam diferentes criptomoedas dentro da nossa plataforma. Então, isso é só o começo do que a gente está pretendendo oferecer. Obviamente que tem muito mais coisas que a gente tem aí no radar para lançar a partir de janeiro, mas até lá a gente vai trabalhando, desenvolvendo bastante coisa aqui para ir anunciando ao mercado conforme vai ficando pronto. E, Luciano, como é que o Melius rentabiliza as operações da empresa? Quais são as fontes de renda da companhia atualmente? As nossas fontes de receita são basicamente em função das comissões de vendas que a gente origina dentro da nossa plataforma. Então, como eu falei antes, a gente conecta, né, os nossos clientes aos nossos parceiros, e à medida que esses parceiros realizem as vendas para esses clientes, a gente recebe uma comissão que a gente repassa e usa isso para o cashback. Além disso, a gente recebe também, atualmente, um FII por cada cartão que a gente emite no modelo atual, né, do cartão co-branded, e recebe depois parte do intercâmbio de acordo com o que é gasto pelos nossos clientes dentro desse produto. Então, isso vem da linha de serviços financeiros, que a gente vai mudar bastante o horizonte, né, o potencial aqui de novas receitas a partir do momento que a gente vá mais profundo nessa vertical. E tem uma outra parte de receita que a gente gera também, que a gente chama aqui internamente de placement, que é quando a gente vende espaços dentro das nossas plataformas para promover os nossos parceiros. Então, a gente tem o nosso site, o nosso app, e de tempos em tempos a gente desenvolve campanhas junto com os nossos parceiros para a nossa base de usuários. E os espaços e as comunicações, a gente faz diferentes arranjos aqui, a gente vende esses pacotes para esses parceiros. Isso também é uma componente importante na nossa receita aqui do Melius. Uhum. E alguns analistas destacam também que o Melius hoje é uma companhia bem posicionada em duas tendências muito fortes no Brasil, o e-commerce
e o programa de cashback, como a gente falou agora há pouco, e no mercado financeiro com a compra do Acesso Bank. O foco da companhia atualmente é nesses dois segmentos e queria também que você falasse um pouco de que forma eles se complementam e potencializam os resultados da companhia. Não, excelente. O nosso foco, sim, está nessas duas verticais de continuar desenvolvendo uma melhor experiência de shopping possível para os nossos clientes dentro do Melius e também trazendo serviços financeiros para apoiar a construir essa melhor experiência. Tem uma característica muito interessante aqui do Melius, que acho que pouca gente percebe, é que a gente desenvolveu ao longo do tempo um relacionamento com os nossos clientes a partir do dinheiro que eles ganham ao comprar com o Melius. E esse é um relacionamento que fica muito forte porque as pessoas precisam ter essa ligação de confiança para realmente contar que o Melius ia receber a comissão e ia repassar isso como cashback para eles. Então, olhem o Melius desde o seu início como uma espécie de câmara, onde a gente ia acumulando os recursos, né, o cashback recebido pelos clientes, e a partir de um determinado volume, a partir do saldo de R$20, os nossos clientes podem resgatar isso e fazer o que eles quiserem com o dinheiro deles. Então, a gente nunca colocou nenhuma restrição nesse ponto. Então, quando você começa no relacionamento em cima do dinheiro dos nossos clientes, você tem uma relação de confiança muito forte. E à medida que a gente foi escalando o nosso negócio, a gente foi ganhando um volume cada vez maior e mais relevante para os nossos parceiros, esse volume também de dinheiro que flui para os nossos clientes vinha aumentando. E dada essa característica, a gente se colocou no lugar de questionar por que não trazer para o Melius mais alternativas para que esse dinheiro continuasse dentro desse ambiente, se assim o cliente desejar, e ele use para outras finalidades. Então, é com essa cabeça, Hanna, que a gente está nessa linha de serviços financeiros, é para poder oferecer o que for a melhor alternativa para o cliente para o uso daquele dinheiro que ele tem. E a gente não quer só se limitar com o dinheiro que ele recebe do cashback. A gente quer também dar a ele a oportunidade de ele trazer outras fontes de recursos que ele tenha. Então, seja o seu salário, seja alguma atividade que ele receba dinheiro que ele pode receber nessa conta. Então, a gente quer ter uma jornada onde o nosso cliente sinta a solução mais completa para ele lidar com a sua vida financeira dentro do próprio Melius. E é por isso que a gente está focando muito na experiência que a gente quer promover para esse cliente, sem ser de uma forma com muito atrito, ou até ofensora, sabe? Quando você olha para um aplicativo que tem vários botões, várias opções, a gente está indo por uma linha muito mais clean, muito mais limpa e fluida, de ter o serviço financeiro como um suporte para aquilo que a gente acredita que os nossos clientes querem. Porque, no fundo, a gente não tem aqui a crença de que as pessoas desejam ter um banco, ou desejam ter uma conta. Eles desejam comprar uma casa, eles desejam viajar, eles desejam sair com os amigos, eles desejam algo que o serviço financeiro apoia a chegar lá, e não é o fim em si mesmo. Então, a gente está nessa pegada de desenvolver a parte de serviços financeiros como suporte para essa jornada de compra, nesse aspiracional atual. Não sei, acho que a gente perdeu a conexão. Daqui a pouquinho a gente volta, né? A produção me avisa aqui, mas deixa eu só ver quem já está aqui no nosso chat acompanhando. O Peter Santana, o Helder, o Ricardo também, o pessoal está mandando pergunta, né? Antes dele voltar, do Luciano Vale voltar aqui com a gente, eu vou chamar aqui rapidinho um vídeo do DK com o Marcos Saravalli, que comentaram a votação do precatório, né, a PEC dos precatórios. Agora não dá tempo mais, agora eu vou voltar com o Luciano, que já está conectado. Deixa eu ver se o Luciano já está aqui. A internet não está querendo ajudar muito a gente, né, Luciano? Mas a gente vai dando um jeito aqui, né? Você está conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô ouvindo vocês toda hora. Eu peço desculpas aí, mas para mim não caiu nenhuma vez, não. Não, tranquilo. Vamos continuar então. Se cair, a gente tenta conectar de novo. Fica tranquilo. Luciano, durante a pandemia, né? Vamos falar agora dessa parte. A gente passou por um momento muito, muito bom para o e-commerce, né? Deu um boom nas vendas
com a alta aí nesse setor. Queria que você comentasse um pouquinho isso com a gente, né? Como é que foi a performance do Melius também? Quando a gente olha para o efeito da pandemia, no Melius especificamente, ali, logo no início dela, né, no segundo e terceiro trimestre do ano passado, a gente foi até impactado negativamente pela pandemia, porque isso acabou gerando um volume tão grande de acessos direto aos lojistas, que eles se viram numa situação onde nem precisavam fazer campanhas para trazer esse tráfego, né? Então, esse primeiro impacto que a gente sentiu, e além disso, a gente tinha um setor que estava ganhando muita importância e relevância dentro do Melius, que era o setor de viagem e turismo, que sofreu um baque tremendo e praticamente zerou, né, o volume de vendas que eles tinham conosco. Então, quando a gente pega um pouco do que aconteceu na pandemia logo no início, foi até negativo para a gente, mas depois, como os próprios números aí que a gente veio reportando, seja no quarto trimestre e os últimos 2, 3 trimestres desse ano, a gente já viu sim uma recuperação, porque acabou que o público em geral se acostumou mais a consumir online. E mesmo que algumas restrições tenham sido mais abrandadas, né, em termos de circulação e abertura do comércio como um todo, você ainda vê um perfil muito grande do varejo online acontecendo. Então, acho que teve essa mudança vamos dizer assim, de comportamento, né, da população como um todo. Uma parte deve voltar aos hábitos anteriores, mas uma grande parte eu acho que ainda continua a consumir com os grandes e-commerces. E aí, daqui para frente, a gente tem que enquadrar isso mais na realidade que a gente está vivendo de macroeconômica para realmente observar como o setor como um todo recupera. Mas do ponto de vista de um player como o Melius, que ajuda a gerar essa venda para os nossos parceiros, os sinais até então estão bem positivos e bem fortes. Tá? Perfeito. E tem pergunta aqui de um telespectador, do Ricardo, que está perguntando o seguinte: boa tarde, os parceiros do Melius são apenas empresas de e-commerce? E ele também quer saber se vocês atuam em todo o Brasil. Ele diz que mora no Sul, mas que por enquanto ele não vê propaganda por lá. Boa. Ricardo, obrigado pela pergunta. A gente sim atua em todo o Brasil. A gente não tem nenhuma limitação geográfica. A gente tem sim, vários parceiros que não só são os e-commerces, então a gente tem diferentes marcas, tem diferentes setores, então seja a parte até de turismo e viagem que eu comentei aqui, como a parte de moda, enfim, vários tipos de indústria, então a indústria de bebidas, indústria de eletrônicos, então todos esses a gente tem aqui no Melius. Interessante esse teu comentário, porque a gente vem fazendo um esforço muito direcionado, né, de promover o Melius para os nossos clientes. Então, a gente costuma ser um pouco mais, eu diria, cirúrgico, porque a gente sempre teve pouco acesso a capital, né, até então na nossa história. E eu acho que um dos efeitos positivos da gente ter vindo para a Bolsa e ter aumentado vamos dizer assim, a atenção sobre o termo cashback, é que mais pessoas acabam conhecendo o Melius por outras formas. Então, o fato da gente estar no Ibovespa, o fato da gente ter sido uma ação que vem performando bastante bem, que vem tendo a sua volatilidade, que é natural, mas que tem volumes muito grandes, acaba aumentando esse alcance do Melius, né, para mais pessoas que acabam conhecendo, e até oportunidades como essa que eu estou tendo aqui, até agradeço para te falar mais para o Melius, para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam e acabem visitando, experimentando o nosso produto. Perfeito. E o Melius também terminou o segundo trimestre com quase 20 milhões em contas, milhões de contas, na verdade, praticamente o dobro do mesmo período do ano passado. Por outro lado, a companhia reportou um prejuízo líquido de 6 milhões e 700 mil reais, revertendo um lucro líquido de 6 milhões e meio, visto aí há um ano atrás, né? Como é que você avalia esse resultado e qual é o peso para o prejuízo do segundo trimestre? A gente enxerga isso como um ciclo natural do negócio, tá, Hannah? A companhia, se a gente olha com mais longo prazo, ela já experimentou diferentes ciclos de crescimento, onde nesses ciclos você sim põe mais pressão nas margens e você acaba tendo resultados negativos que você colhe no futuro. Então a gente passou por um momento próximo, né, semelhante, eu não diria na mesma proporção, mas semelhante, ali entre 2017 e 2019, onde a gente, lá em 2017, a gente dobrou o nosso time,
e isso obviamente traz pressão na margem, mas a gente conseguiu rapidamente recuperar e chegamos em margens aí EBITDA de 30% no início de 2020. O que a gente está experimentando agora, Hanna? É um novo ciclo de crescimento. Então, a gente saiu de 140 funcionários, estamos com um pouco mais de 300 aqui dentro do Médios, só dentro do Médios, considerando o grupo como um todo, incluindo as aquisições que a gente fez, a gente está em quase 800. A gente tem esse plano que eu comentei antes, de trazer 100 novos desenvolvedores. Então, a gente está num modo muito mais de continuar investindo do que propriamente preocupado em ali na última linha do nosso resultado e ficar gerando lucro. Por quê? É importante que nessa etapa, nesse momento que a gente se encontra, a gente faça esse tipo de investimento que vai permitir com que a gente colha os frutos lá na frente e a gente tenha um negócio sempre sustentável. Quer dizer que a gente está queimando caixa sem controle, sem conhecimento? Não. A gente sempre, desde o início do Melius, uma das características que a gente aprendeu tendo muito pouco acesso a capital, e acho que para todos aqui saberem, até o dia do IPO, de 2011 até novembro de 2020, a gente levantou um pouco mais de 30 milhões de reais. E a gente foi para o IPO com mais de 10 milhões de clientes. Né? Então, repara que a gente teve que ser muito eficiente com os recursos. E esse aprendizado, não é o fato da gente ter levantado recursos no IPO ou no follow-on, que a gente está menos diligente em como a gente aloca esses recursos. A gente continua super cauteloso, super cuidadoso, como a gente gosta de falar aqui dentro do Médios, mão no volante, para fazer os investimentos que a gente tem feito. E a gente tem muita convicção de que eles são necessários para o momento que a gente está, para a gente continuar crescendo para os próximos anos. Perfeito. E, Luciano, o Melius finalizou o segundo trimestre com um GMV total de 1 bilhão e 100 milhões de reais, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. A gente já falou sobre esse indicador no início da nossa conversa, sobre a prévia que vocês divulgaram. Por que esse, então, é um indicador tão importante? O que ele sinaliza para o investidor? Claro, só uma correção, esses foram os resultados do terceiro TRI já desse ano, tá, que a gente anunciou. Ele é importante porque ele mostra o quanto de valor a gente gera na cadeia. Uma das tuas perguntas foi, por que é importante, né, essa questão de gerar valor, seja para o cliente, seja para os parceiros, e por que isso é importante para quem investe no Melius. E essa é uma forma da gente mostrar isso. Porque como a gente olha para o Melius como um business de plataforma que conecta vendedores a compradores, a gente precisa que essa cadeia sinta valor e perceba valor na sua relação em todas as pontas. E quando a gente traz esse GMV, de um dos indicadores que mostra a nossa capacidade de gerar valor para uma das partes envolvidas dentro do nosso negócio, que são os nossos parceiros, os lojistas que vendem através do Melius. Então é muito importante que a gente mostre isso, que não só eu mostro a minha capacidade de gerar valor para os meus parceiros, como eu mostro a minha capacidade de engajar os meus clientes com esses parceiros. Então, ela é uma métrica bastante relevante nesse sentido, de mostrar engajamento e valor gerado aqui no Melius. Perfeito. E a gente está falando do GMV do Melius, né, parte do resultado desse segundo trimestre, como você mesmo, né, pontuou, veio da operação internacional da companhia. Como é que é essa atuação fora do Brasil de vocês e quais são os serviços que vocês oferecem? Em quais países também? Vamos lá. Hoje a gente está, através do Picodi, que foi essa empresa que a gente adquiriu em fevereiro do ano passado, nesses 44 países que eu comentei, um deles inclusive o Brasil, oferecendo cupons de desconto para mais de 12 mil lojistas para a base de visitantes que a gente tem dentro do Picodi. Tá? O Picodi, desde que a gente adquiriu, a gente está implementando um modelo de cashback. Qual foi a grande beleza que a gente viu no Picodi quando a gente começou a avaliar, e isso já remonta a algum tempo, o Israel, que é o fundador aqui do Melius, já tinha conversas com o time do Picodi desde o finalzinho ali de 2017, foi que o Picodi conseguiu construir, além dessa plataforma global, e eles são baseados na Cracóvia, na Polônia, eles também conseguiram gerar um tráfego de visitantes muito qualificado, basicamente sem gastar muitos recursos, baseado em tráfego orgânico, e aí estamos falando aí de em torno de 60 milhões de visitantes por ano, mais ou menos até mais, e eles já conseguiram estar conectados a mais de 12 mil lojistas.
Então, quando a gente olha para esse arranjo, só faltava ter um modelo de cashback dentro para conseguir replicar o que a gente já vinha observando aqui dentro do Melius. Então, foi aí que a gente viu a grande oportunidade da gente aplicar todo o conhecimento que foi feito no Melius no Picodi. Então, de fevereiro até setembro desse ano, o que a gente fez foi basicamente implementar dentro dessa plataforma global do Picodi a solução de cashback, já com todos os aprendizados que a gente teve aqui no Brasil. E, por questões estratégicas, a gente decidiu elencar 9 países, e aí esses países a gente até listou na nossa prévia operacional. Então, tem México, Turquia, Polônia, Emirados Árabes, enfim, tem vários outros ali, onde a gente agora vem testando e avaliando como esse modelo de negócio vai respondendo dentro desses países. E à medida que a gente vai ganhando conforto e lidando com tudo que a gente vem aprendendo dessa implantação, a gente segue expandindo isso para os próximos países ao longo do tempo. Então, aqui eu só queria acertar um pouco a expectativa de todo mundo, é algo que ainda está muito no início, que a gente espera que dê frutos mais no médio e longo prazo, mas que os sinais que a gente vem observando até o momento são a gente bastante animados ainda com o que tem pela frente por vir. Uhum. E a gente tem visto também o dólar no movimento de forte valorização e projeção. Na verdade, queria saber qual é a projeção de vocês em relação a isso, de que forma o câmbio nesse patamar interfere na operação internacional do Melius. Ela não chega a interferir muito porque ela ainda não é tão relevante dentro da composição como um todo do que a gente gera. Então, só para dar números, né? O Melius, no terceiro TRI, originou 1,1 bi de GMV, né, no nosso ecossistema aqui no Brasil. O Picodi gerou quase 300 milhões, então ele é bem menor. E essa componente ela acaba sendo pouco relevante dentro da composição como um todo de receita do Melius. Então, a gente aqui não está tão impactado por essa flutuação da moeda. Obviamente que ela tem outros impactos indiretos quando você olha para o mercado no Brasil, né? Mas diretamente na nossa operação. Perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre a política de expansão do grupo. Queria que você falasse um pouquinho quais são os planos, né, de vocês e se vocês também têm política de M&A. Claro, temos sim. O M&A tem sido algo bastante importante na nossa estratégia, seja para complementar, né, com as capacidades que a gente hoje não tem no Melius, e um exemplo são todas essas aquisições que eu comentei, seja na parte de criptoativos, seja na parte de serviços financeiros. A gente tem aquisições também ligadas a social commerce e a comparação de planos, mas também em ajudar a gente a trazer novos talentos para a companhia, né? Então, o M&A tem esses dois vieses aqui que para a gente são importantes. E falando de onde a gente está olhando em termos de expansão, aqui obviamente tem um caminho mais natural, que é a gente continuar indo mais profundo nessa agenda de serviços financeiros. Então, a gente começa, como eu falei antes, com uma conta digital, com o nosso cartão de crédito, mas a gente pode ir mais profundo, seja em investimentos, em seguros, em crédito. Então, tem várias coisas aqui que a gente já está olhando e a gente vem desenvolvendo, como também outros temas que se relacionam mais a nossos marketplaces de shopping, né, que é como é que a gente consegue estar presente nas diferentes etapas de tomada de decisão dos nossos clientes. Então, a gente também olha aquisições e targets nesse sentido. Então, pensem no Melius sempre tentando se posicionar nesse funil de decisão dos nossos clientes, sempre com essa cabeça de compra, né, do que ele deseja ter, né? A gente quer estar nesse aspiracional. E tudo aquilo que fizer sentido para complementar essa jornada, a gente olha e acaba se debruçando mais e estudando bastante. Perfeito. E falando agora sobre investimentos em tecnologia, quais os projetos do Melius nessa área que você gostaria de destacar? Acho que aqui tem muita coisa de tecnologia, né? Principalmente para como a gente consegue operar o nosso negócio no dia a dia. E eu acho que o principal que eu gosto de destacar é aquilo que eu já destaquei antes, que é quais são os recursos que ajudam a gente a construir essa tecnologia, que são as pessoas. Então, aqui tem um foco muito grande a gente trazer um time qualificado de desenvolvedores
para a gente sempre estar construindo a tecnologia que a gente vai precisar, seja para melhorar o nosso processo de atendimento, seja para a gente melhorar o nosso processo de compra, seja para a gente lançar produtos novos e melhorar a experiência com esses produtos, como a gente tem o Melius Nota Fiscal, como a gente vai trazer um novo aplicativo para dentro do Melius. A gente também usa esse time para desenvolver uma melhor experiência na extensão do browser. A gente tem que permite com que essa jornada de compra dos nossos clientes, através de um desktop, fique muito mais fluida e muito mais simples e segura dele utilizar. Então, tem várias frentes aqui que a gente usa, seja na parte até de atendimento do front-end para o nosso cliente, quanto na parte de back-office, né, para tudo aquilo que a gente usa para gerenciar aqui dentro do Melius. Então, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo, mas, de novo, precisa de gente, né? A gente precisa de time para entregar isso tudo que a gente olha de oportunidade. Perfeito. E só para a gente finalizar a nossa conversa, as empresas de tecnologia também têm focado bastante nas pautas ESG e também sobre isso queria perguntar quais são os principais pilares do Melius. Olha, a gente olha isso com muito carinho, muita atenção e somos bastante cuidadosos em como a gente lida com isso dentro do Melius, né? Acho que alguns grandes pilares que a gente busca, né? Acho que a nossa cultura reforça muito ter essa preocupação com o cliente no final do dia e até com a sociedade como um todo onde a gente atua. Então, a gente tem algumas ações onde a gente tenta promover uma melhora social, principalmente pensando no caráter de educação. Então, a gente tem algumas ações que focam nisso. Então, por exemplo, a gente apoia uma iniciativa para a formação de novos desenvolvedores que venham de populações menos favorecidas. A gente tem uma preocupação grande com o tema de diversidade dentro do Melius, né? A gente, obviamente, sabe que tem muito a melhorar, mas a gente já vem endereçando esses pontos. Tem um tema de governança que eu acho que a gente já vem trabalhando há algum tempo e que a gente tem feito um bom trabalho, mas, de novo, a gente vai melhorando. E o tema de meio ambiente, pelo fato de ser uma empresa de tecnologia, a gente reconhece que tem uma pegada de menor, né, de footprint menor aqui de impacto, mas é algo que a gente consegue também endereçar. Então, tem várias coisas que a gente já está pensando em fazer, isso vai ficar dentro de RI, né, a pessoa que hoje que olha essa questão de ST responde da RI, e a gente está montando um programa bastante elaborado para a gente ser o mais assertivo e diligente possível para o mercado em relação a esse tema. Mas é um tema importante, sim, para a gente. Perfeito. Então, esse foi o Luciano Vale, diretor de Relações com Investidores do Melius. Luciano, queria agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua presença aqui nessa conversa no BMC Business. Obrigado a vocês pelo espaço, é sempre um prazer poder falar, então agradeço a todo o time aí e peço desculpas pela intermitência aqui no sinal, mas... Imagina, não tem problema nenhum, a gente foi dando um jeitinho e acabou dando certo agora no finalzinho. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.